Saudamos os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias ao livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, nós vamos ler os primeiros versículos, até por volta do versículo número 10. Neemias 2. Amém? Neemias 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deveria alojar. E o rei as deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além dos Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua boa vontade, ó Pai. Teu Santo Espírito nos auxilia a compreender o que o Senhor quer ensinar para nós, ó. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então nós estamos nesse mês estudando algumas lições que falam a respeito de missões. E de uma revista um pouco antiga que eu tenho, mas ele nos traz alguns princípios muito interessantes a respeito de missões. Mas uma das grandes questões, e esse aqui eu preciso destacar além do que o material traz, porque nós vamos trabalhar só uma pequena parcela dele, é que quando nós falamos de missões, a gente só pensa longe, a gente pensa pouco perto. Missão, a gente pensa só no evangelismo, enviar missionários para lugares onde não se conhece. Mas a gente precisa reajustar a nossa visão a respeito de missão, porque tudo aquilo que nós fazemos como cristão, que transmite a palavra de Deus, de alguma forma é também missão. E é nesse sentido que quero destacar aqui com os irmãos. Aqui é somente uma pequena parcela da lição que temos aqui, que ele fala sobre uma igreja com visão missionária, e ele começa destacando a importância da liderança da igreja, né? E aqui ele vai enfatizar principalmente o pastor, por isso nós estamos aqui na figura de Neemias.
como um agente impulsionador de missões. E assim, queremos destacar toda a missão, toda a liderança como um agente impulsionador. Por quê? Porque o povo ele é colocado por Deus, a igreja é administrada por Deus, no modelo exemplificado por um rebanho, e todo rebanho ele tem um pastor, um líder, alguém que direciona. E essa direção é muito importante. Só que o que eu preciso destacar antes de nós entrarmos propriamente na história de Neemias. O texto que a gente vai lidar está entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós lemos aqui o capítulo 2 porque ele vai falar da ação direta de Neemias em propor ir para Jerusalém. Eu acho o ponto mais central. Mas é preciso a gente entender alguma coisa aqui antes. A primeira, que é algo que se perdeu com o passar do tempo, é a questão do exemplo. A liderança da igreja, ele é um exemplo para toda a comunidade, vamos dizer assim, para todo o rebanho. A figura de Neemias ele vai nos mostrar aqui um exemplo. Mas por que eu digo que se perdeu? Nós passamos um tempo onde as igrejas elas começaram um movimento que eu costumo chamar de profissionalização da fé. Criou-se uma ideia de que algumas poucas pessoas são responsáveis por fazer as coisas funcionarem na igreja. Então, muitas igrejas se concentram nisso. Ainda muito da nossa obra missionária institucional é ligada a isso. E eu acho assim que é um modelo que ele tem que ser reavaliado e reencontrado. É aquela ideia básica de que nós começamos um novo trabalho, a gente arruma um obreiro missionário, e a gente manda para uma cidade, aluga um local lá e coloca ele para começar a trabalhar lá para formar uma igreja. A gente ainda é muito apegado a esse tipo de coisa, quando na verdade nós podemos perceber já no Novo Testamento, nós vemos no livro de Atos, o surgimento principal das primeiras igrejas, especialmente a igreja de Antioquia, por exemplo, que é o ícone da igreja primitiva ali, é o próximo grupo, depois de Jerusalém, vem Antioquia. Antioquia é formada uma chegada de um grupo de cristãos em Antioquia. Em Atos capítulo 2, estava todo mundo na cidade para a festa do Pentecostes. Ali Pedro faz aquele discurso, dons de línguas, a manifestação do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem, eles vão ficando em Jerusalém, aí começa a ter alguma dificuldade. O que é que acontece? Os irmãos estão lá doando, a gente tem lá em Atos capítulo 5, exemplificando o caso de Ananias e Safira, que ele vem um exemplo em cima de outro, porque no capítulo 4, finalzinho, ele fala sobre Barnabé, dizendo que Barnabé tinha vendido um campo e depositado dinheiro aos pés dos apóstolos. E Atos 5, Ananias e Safira vão lá, vendem uma propriedade e vão lá depositar também. É uma questão de imitação, só que eles não colocam todo o dinheiro, mas mentem dizendo que colocaram todo o dinheiro. Mas o foco ali é que esse dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos para assistência, que em Atos capítulo 6 é preciso nomear os diáconos, porque essa assistência estava ficando complicada. Lembra? As viúvas dos helenistas, que eram os judeus de fala grega, estavam sendo esquecidos na distribuição. Que distribuição? Distribuição de pão, de comida. Porque esse pessoal tinha vindo para a festa para passar 2 semanas, se converteu e não quis mais voltar de Jerusalém. Então estava todo mundo ali, e a igreja ia funcionando, eles iam partindo pão de casa em casa, e aquilo ali ia gente se convertendo, o número ia aumentando cada vez mais. Então dava-se essa assistência. Só que, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor determinou que a igreja deveria expandir Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como a igreja não se expande, ele vai ficando em Jerusalém está bom, a gente está confortável aqui, o negócio está aqui, está uma maravilha e tal. Deus manda perseguição para espalhar esse povo. E o povo se espalhando, não com o objetivo, você vê que Antioquia não foi com o objetivo de formar uma nova igreja, mas porque eles tinham que fugir de Jerusalém por causa da perseguição. Onde eles chegaram, foi sendo fundada a nova igreja. Aí eu trago a questão da profissionalização da fé. Crentes se mudando de uma cidade para outra, onde eles chegaram, eles começaram a pregar o evangelho e se forma uma nova comunidade.
Quando nós estudamos a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, alguns historiadores eles fazem essa comparação entre, aqui no Brasil, entre o Rio de Janeiro e a cidade de Brotas, em São Paulo. Eles dizem, não, aqui, quando Simon chega, ele desce no Rio de Janeiro e começa a igreja no Rio de Janeiro. O centro está ali no Rio de Janeiro, é onde forma a primeira escola, é onde o primeiro seminário, onde vai ser fundada a primeira igreja, mas tal qual a igreja nasceu em Jerusalém, e depois o ponto mais forte, logo depois se tornou Antioquia. A igreja no Brasil ela nasce no Rio de Janeiro, a igreja presbiteriana, mas logo depois ela vai se formar em Brotas, e o grande centro missionário, lá no começo ainda, em 1860, era Brotas, em São Paulo. Dali que se espalhou em Brotas e centralizou o reverendo Blackford, em Brotas, que era o ponto de partida do reverendo José Manuel da Conceição, e dali o evangelho foi se espalhando pelo interior de São Paulo e também no interior de Minas. Se nós vamos procurar hoje as igrejas mais antigas que nós temos, as igrejas presbiterianas mais antigas que nós temos no Brasil, eles estão na região do interior de São Paulo e de Minas Gerais, excetuando a igreja do Rio de Janeiro, que foi a primeira feita, a primeira construída também. Mas essa liderança não profissional, esse grupo de pessoas que na sua vivência vai pregando o evangelho, foi em todos os lugares o ponto alto, onde a igreja se difundiu, a igreja se espalhou, onde a missão ela realmente prosperou. E o modelo que a gente chamaria orgânico, se alguém não tivesse tomado essa palavra com outro tipo de movimento, que não é muito bom, mas é um movimento que ele cresce naturalmente. E é usada uma frase de efeito que eu acho muito interessante, que certo pregador dizia, olha, quem gera ovelha é ovelha. A gente fica muito apegado à situação, ao evangelista, o pastor, todo pastor, ele é também uma ovelha. E aí, como ovelha, ele vai gerar ovelha. Mas é da comunidade, é entre nós que vão surgindo os novos convertidos. Nós esperarmos somente de alguns, nós estamos atrapalhando o desenvolvimento, porque a gente não está seguindo lá o texto da videira. Nós somos ramos, cada um é um ramo e cada um tem que produzir fruto. Então, é algo que é natural, os brotos saem de nós. É isso que a natureza diz. Então, com a profissionalização, e aqui voltando ao ponto dessa volta todinha aqui, a grande questão é que muitas vezes a gente perde aquilo que a palavra quer nos apresentar aqui nesse texto, especialmente no texto de Neemias, que é o exemplo. Porque nós temos hoje dentro da igreja, o que acontece? Muita gente que, ao ver o pastor fazendo alguma coisa, ao ver o presbítero, a liderança fazendo alguma coisa, ele na sua mente pensa, mas ele é presbítero, ele é pastor, ele é líder, ele que tem que fazer. E perde o efeito de exemplo. Deveria ser algo que a gente olhasse e quisesse fazer igual, mas com essa profissionalização as pessoas não almejam mais, eles olham e não desejam mais. Parece aquele ditadozinho que o pessoal conta, não sei se alguém aqui já ouviu, sobre a diferença entre o brasileiro e o japonês, É o ponto de vista. Isso eu vi uma vez o pessoal falando sobre liderança. Diz que o japonês ele olha assim para alguma coisa e fala, olha, ninguém nunca fez isso, eu vou ser o primeiro a fazer. Se ninguém nunca fez, se ninguém conseguiu, eu vou conseguir. O brasileiro já é o contrário. O brasileiro ele olha, se ninguém conseguiu, por quê? Se ninguém nunca fez, por que eu tenho que ser o primeiro? E o foco, quando eu falo em profissionalização da fé, é justamente isso. Alguém faz, não, ele está fazendo, beleza, ele que tem que fazer. E a gente perdeu o modelo de exemplo. Se nós voltássemos a décadas passadas, na igreja as pessoas olhavam para os ministros, para os pastores, para os presbíteros e desejavam fazer aquilo que eles fazem. Então, quando alguém fazia, ele ia lá e queria fazer também. Então, quando via alguém desenvolvendo a sua função, aquele servia de exemplo para fazer também. Então, não tinha uma operosidade maior dos cristãos com relação a isso. E é isso que primeiro a gente precisa resgatar. Porque no modelo que a lição traz para nós, falando a respeito dos líderes como agentes principais,
Não adianta hoje a gente fazer da mesma forma, porque as pessoas muitas vezes elas veem os líderes fazendo, mas elas não querem repetir aquilo que é feito. Já uma vez, se não me engano, já falei com a equipe de louvor aqui, todo lugar que eu passo eu falo com o pessoal, foi uma questão de experiência. Como pastor, eu podia estar fazendo algumas coisas a mais no louvor. Por que eu não faço? Porque há uma tendência muito grande na igreja. Se o pastor for fazer alguma coisa, especialmente no louvor, quem pode fazer a mesma coisa, ele foge. As pessoas ficam com medo, dizendo, eu vou tirar o lugar do pastor. Isso aconteceu na igreja, eu tive que começar a tocar violão, porque não tinha ninguém que fizesse. Eu cheguei na igreja, o guitarrista da igreja se mudou para outra cidade, não tinha mais ninguém. Eu passei 9 anos, nunca apareceu ninguém para tocar. E tinha gente que começava a tocar, mas o que o pessoal falava? Não, eu não vou tirar o lugar do pastor. Como se eu estivesse ali e achasse ruim se alguém fosse fazer a mesma coisa. Isso é um reflexo da gente achar que quando o pastor faz algo, é ele que tem que fazer. Quando o presbítero faz algo, é ele que tem que fazer. Nós precisamos resgatar o princípio de que a liderança faz para ser imitada. São exemplos para serem imitados, não é para ser deixado lá fazer. O objetivo é que outras pessoas comecem a fazer. É claro que a liderança que atrapalha esse princípio também, a gente encontra por aí pessoas que não querem abandonar o lugar. Na verdade, o que a gente precisa entender é que a liderança da igreja, nós estamos trabalhando para que outros no futuro ocupem o nosso lugar. É preciso já planejar isso, só tem que passar o bastão à frente. Essa ideia de que outros possam executar a mesma função é a ideia da expansão do Evangelho. No meu ver, é a forma de uma igreja ela produzir, ela crescer. Uma igreja ela deveria estar crescendo até o momento em que ela se dividisse. Ela vai abrangendo a cidade, juntando gente de todos os bairros. Quando você tem muita gente, muita liderança, e aí você vê que tem gente que vem de muito longe, você começa uma congregação com quem? Com esses mesmos irmãos que congregam aqui. A gente diz, vamos começar um trabalho mais próximo para alcançar mais o pessoal dessa região. Só que para isso eu precisar o quê? Tinha que ter liderança suficiente para funcionar nos dois lugares ao mesmo tempo. Só que hoje a gente vive um momento de exclusividade. E a gente precisa entender que isso é necessário estar mudando no nosso ponto de vista. Aí, voltando o nosso olhar aqui para Neemias, aí nós, como liderança, nós vamos ter que apresentar o exemplo. E esse exemplo é o exemplo a ser seguido por toda a igreja e almejado por todos os cristãos. Se a gente voltar lá para Neemias, a gente leu no capítulo 2, eu quero convidar vocês a voltar lá para o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Lembrando que o que a gente vai destacar aqui são questões que, em primeiro lugar, são responsabilidade da liderança. Quer dizer, a liderança ela precisa se preparar para atender essas necessidades, para estar atuante nessas situações. Mas isso não quer dizer que outros irmãos também não possam desenvolver essa capacidade. E quando desenvolve, já é um sinal de novas lideranças surgindo no seio da igreja. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, do mês de Quisleu, no ano 20º, estando na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disse-me os restantes que foram levados para o exílio, que se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Ainda o versículo 4. Tendo ouvido essas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele acontece no retorno do povo a Jerusalém. O decreto que nós vemos lá do rei Ciro, onde ele determina que o povo voltasse para reconstruir o templo. Só que eles retornam, isso ali um pouco antes do período em que nós lemos sobre o livro de Esther. Esther já era no período que muitos já tinham voltado. Esther representava aqueles que não voltaram. O retorno não é de todo mundo. Muitas pessoas estavam confortáveis na Babilônia. Eles estavam muito bem lá. Um exemplo aí é Neemias, que era copeiro do rei, era uma posição de altíssimo grau. E quando nós lemos no capítulo 2,
não sei se você reparou, mas o rei perguntou: o que é que você tem? Porque você está triste. E não está doente, só pode ser coisa do coração. Mas ele fala: nunca antes estivera triste perante o rei. Neemias era um exilado, mas ele estava muito feliz na Babilônia. Nunca antes estivesse triste diante do rei. Quer dizer, estava feliz. Essas pessoas estavam lá porque eles construíram sua vida. Estavam desenvolvendo bem, mas se esqueceram de Jerusalém. Mas em Jerusalém, volta a primeira caravana para tentar reconstruir. Isso nos é retratado no livro de Esdras. Eles lançam o fundamento do templo, tem um trabalho danado. Até o final do livro de Esdras, nós mostramos todo o movimento até reanimar o povo para construir. Eles conseguem levantar o templo, mas a cidade continua assolada, os muros continuam derrubados. E é quando Neemias se encontra com alguém que retorna trazendo notícias de Jerusalém. E a pessoa diz: não, lá o negócio está um caos, os muros estão derrubados, está tudo aberto. Naquele tempo, uma cidade sem muro era uma cidade abandonada, porque os animais entravam no meio da cidade. Aquelas regiões, elas tinham ali animais, tinham os leões da beira do Jordão, eles tinham lobos, coiotes, animais assim que de noite, quando todo mundo apagava tudo, eles caminhavam por dentro da cidade, porque na cidade ele não tinha muros, fora os inimigos que podiam chegar na calada da noite, roubar, pilhar, matar e acabar com tudo. Então, era uma cidade, era um momento de desespero. Mas qual o destaque? A questão mostra na liderança a capacidade de tomar conhecimento das coisas e se posicionar a respeito disso. Neemias chama, pergunta, e a palavra diz que é falado para ele que está tudo destruído, eles estão em grande miséria. E qual a reação de Neemias? Nós vemos no versículo 4. Ele se assenta aí, chora e jejua perante Deus. Então, a primeira coisa a respeito da liderança, a respeito de todo o trabalho, não só o trabalho missionário, mas a respeito de todo o trabalho da igreja, é ter conhecimento, tomar conhecimento da situação, saber como as coisas estão. Neemias já tinha esse espírito de liderança. Quando ele procura, a pessoa vai até ele e ele faz a pergunta, ele procura saber o que é que está acontecendo. A preocupação, ele destaca no coração daquele que tem preocupação com a obra de Deus. Ele vai se preocupar com o povo de Deus. E aí vem a questão do exemplo, muitas pessoas, elas veem os presbíteros, os pastores se preocupando com as coisas da igreja. E eu destaco, isso aqui é algo que a gente não aprende no seminário, eu aprendi com meu avô. O se preocupar com a casa de Deus. Meu avô é aquela pessoa que falava assim: não, olha, a gente tem que se preocupar com a casa de Deus. A gente tem que olhar e dizer: ó, não, isso aqui não está funcionando, o que é que está acontecendo, o que é que tem feito aqui, o que é que tem acontecido ali. Às vezes nós chegamos na igreja e a gente fala da boca para fora que a igreja é a nossa segunda casa, mas nós não a tratamos como a segunda casa. A gente passa e vê uma coisa que está errada, a gente olha assim e passa. Aí no outro dia vem de novo e passa. Aí vem de novo e passa. E depois fala: esse pessoal, esses presbíteros da igreja, o pastor não está vendo que essas coisas aqui estão quebradas, não. Então, o destacar, o procurar tomar conhecimento, procurar saber das coisas, é algo que tem que despertar o nosso coração. A preocupação, ela tem que, vindo da liderança, ser uma influência para nós nos preocuparmos com as coisas de Deus. Porque pensar em missões não é só você pensar no missionário que está lá na África, até a década de 90, quando a gente falava missões, era a África. Hoje o pessoal está chegando porque a gente tem missão em todo lugar. Inclusive, a igreja presbiteriana tem missões na Europa, tem missões nos Estados Unidos, por exemplo. Aí o pessoal está ficando mais assim, o pessoal: não, eu quero ser missionário nos Estados Unidos, mas não quero ser mais missionário. Mas até os anos 90, a missão era a África, só pensava em ir para a África. Mas missão é do nosso lado, missão é da nossa cidade. A igreja é uma agência missionária na cidade onde ela é plantada. E como é que nós podemos pensar nisso? Pensando na igreja como um lugar para alcançar os não crentes, alcançar aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E nisso nós temos que nos preocupar com o funcionamento da igreja. Não só como nós vamos ser servidos na igreja, mas como nós podemos alcançar outras pessoas. Isso é tomar conhecimento da situação, tomar conhecimento de tudo que está acontecendo. O segundo ponto aqui, ele nos chama a atenção na disposição. Nós lemos o versículo de número 4,
né? Quando ele fala que ouvindo essas palavras, ele chorou e lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Do versículo 5 até um pouco mais à frente, nós vemos uma oração de Neemias, onde ele faz confissão de pecados, onde ele coloca diante de Deus aquilo que está acontecendo. Senhor, eu sei que nós temos pecado, Senhor. Aqui um reconhecimento de que a igreja ela tinha deixado ali a desejar, o povo tinha deixado a desejar, tinha abandonado os princípios de Deus, né? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa na igreja, um dos princípios é entendermos que também nós temos as nossas parcelas de culpa, então a gente precisa primeiro assumir isso. Mas, se a gente for lá, a gente salta do versículo 4 do capítulo 1, o versículo 5 do capítulo 2. Alguém pode ler para nós aí? Vamos dar uma ajudada. Capítulo 2, versículo 5, em voz alta, alguém pode ler para nós? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias poderia muito bem dizer: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ele estava bem, ele estava lá como copeiro do rei. Então, para a gente se situar, copeiro do rei não é só assim, a gente pensa copeiro hoje, você vai na empresa, no lugar tem um copeiro, porque o pessoal trabalha na copa, é só para servir água e tal. Aí a gente pensa assim, não, como se o copeiro fosse um cargo menor. O copeiro do rei é um cargo extremamente importante. Por quê? O copeiro, talvez você já tenha visto alguns filmes, para poder servir, ele servia a bebida do rei, só que ele tomava a bebida antes. Que era para testar se a bebida estava envenenada. Então, se a bebida tivesse envenenada, ele bebia um pouco e aí dava um tempinho. Depois que não acontecia nada com ele, aí ele servia para o rei. Então, ele tinha que ser alguém de confiança, porque ele bebia, ele provava diante do rei. Então, se não fosse alguém de confiança, ele podia tentar enganar o rei com alguma coisa ali. Então, ele era a última linha, era a garantia que ninguém ia. Então, ele era a proteção do rei, mas por estar muito próximo também, normalmente os copeiros, eles eram quase que conselheiros do rei. Era alguém ali que estava ali, o rei muitas vezes questionava as coisas com ele, alguém que podia dar um outro ponto de vista, uma outra visão. Então, era alguém muito próximo, e alguém de muita confiança. Nós vemos isso relatado no capítulo 2, quando vê que está o rei e a rainha, e os dois interagem normalmente com Neemias. Era um cargo do alto escalão do governo. Neemias estava lá, um alto cargo, um salário provavelmente muito bom, né? Era um cargo que ele trabalhava para o rei, mas tinha as pessoas que trabalhavam para ele. Ele era um servo, mas tinha os seus próprios servos. Ele podia dizer: não, eu estou bem aqui, eu não tenho nada a ver com isso, vamos encontrar alguém para fazer isso. Mas o texto nos fala que Neemias, ele faz o que? Ele se dispõe a realizar a obra. E na verdade ele pediu, né, ao rei. Ele colocou a sua própria credibilidade em jogo ali, para que as coisas pudessem acontecer. Então, ele dispõe, ele diz: não, eu vou fazer. Só que não só vou fazer, ele prepara diante do rei e pede ao rei para poder fazer. E não só pede, você vê que ele não pede só para ir. Quando o rei diz: não, você pode ir, ele fala: não, mas me dá mais isso, me dá mais aquilo, me dá mais aquilo. Me dá mais isso, aquilo e tal. Então, ele coloca a sua credibilidade, ele se desgasta em prol da obra. E aí é a grande necessidade que nós entendemos. A disposição não é quando nós temos assim, a vida está tranquila, não tem nada para me prender. Muitas vezes nós olhamos para o trabalho do reino de Deus como algo que a gente faz quando sobra tempo nas outras coisas que nós fazemos. E esse é o nosso grande erro. Porque se a gente for esperar sobrar tempo para poder fazer, a gente nunca faz, porque nunca sobra tempo. A palavra é clara para nós quando ela diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então a gente precisa colocar primeiro, que aí Deus ajusta todo o resto do tempo. Quando a gente deixa para depois, a gente nunca ajusta o tempo. Se a gente for olhar na Escritura, todas as pessoas que foram chamadas por Deus para fazer alguma coisa, eles estavam ocupados. Ninguém estava à toa.
Ninguém estava lá de repente olhando para o céu. Estava fazendo alguma coisa. Quando Deus aparece para Abraão, Abraão estava pastoreando as ovelhas dele. Quando Deus chama Moisés, Moisés estava pastoreando ovelhas. Quando Elias chama Elias, trabalhando na área na terra com a junta de boi. Quando Deus chama Paulo, que o derruba, Paulo está indo para Damasco para poder prender o povo. Quando o Senhor Jesus chama Pedro, Tiago, João, André, eles estavam no barco pescando. Quando ele chama Mateus, Mateus estava lá na coletoria de impostos, trabalhando. Nós vamos encontrar vários e vários exemplos na Bíblia de pessoas que estavam sempre em alguma função. Deus não chama ninguém desocupado. Então não espere ficar desocupado para ter o chamado de Deus. Então é preciso ter disposição, se gastar em alguma coisa, entregar-se. O Senhor nos chama dessa forma. Terceiro aqui, quando há disposição, a disposição já vem no coração. Nós vimos isso lá no versículo 4, mas se nós voltarmos para o capítulo 1, nos destaca aqui do versículo 5 ao versículo 11, que nós comentamos brevemente. A gente dispõe, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar diante de Deus aquilo que nós pretendemos fazer. Do versículo 5 ao versículo 11 vai destacar que Neemias, ele se colocou em oração diante de Deus. Ele lamentou, versículo 4, no finalzinho diz: jejuou e orou perante Deus. E aí versículo 5 ele escreve, ele diz: Deus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e misericórdia daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Então ele coloca diante de Deus, fazendo confissão de pecados pelo povo, orando ao Senhor. Aí lá no versículo 11, capítulo 1, versículo 11: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e a todos os teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê diante desse homem, nesse tempo que eu era copeiro. Então, nós precisamos colocar os nossos planos diante do Senhor. E hoje a coisa que a gente tem que ter cuidado é que nós vivemos um tempo em que a igreja ela foi empurrada diariamente para o que nós chamamos de pragmatismo. Quando nós na teologia falamos sobre liderança, a palavra pragmatismo constantemente ela aparece para nós. Talvez não seja uma palavra costumeira no nosso dia a dia, mas pragmatismo é quando a gente procura alguma coisa que dá certo. Pragmatismo é aquele negócio que nós vemos refletido com muitos cristãos quando eles falam assim: se está vindo pessoas para Jesus, está certo. Já viu quando alguém vai criticar alguma coisa errada que alguma igreja está fazendo, que algum pregador está fazendo, fala, mas o importante é que ele está ganhando almas para Jesus. Isso é pragmatismo. Pragmatismo se procura uma receita de bolo. Receita de bolo é algo que você vai fazer. Se você fizer assim, dá certo. Hoje muitas igrejas elas estão presas no pragmatismo, especialmente no princípio de que nós podemos convencer as pessoas a aceitar o Evangelho. Então, é criar um ambiente, oferecer aquilo que as pessoas gostam, usar a música para desenvolver as emoções, chamar a atenção e tal, para chegar no momento de você dizer: quem aceita Jesus? A pessoa já está chorando, levanta sua mão, vai para frente, diz que aceita, você minha alegria e tal. Só que muitas das conversões que têm acontecido hoje, em breve, com alguns meses, as pessoas voltam a abandonar o Evangelho de novo, por causa do pragmatismo. Nós muitas vezes estamos focados naquilo que dá certo. A gente tem mais preocupação com o modelo que nós estamos aplicando, com como nós vamos organizar, com a estética daquilo que vai ser feito, com a palavra que vai ser dita, como nós podemos impactar as pessoas, como nós podemos fazer a propaganda, divulgar para que muitas pessoas estejam naquilo que nós estamos preparando, mas nós não colocamos diante de Deus para saber o que é que Deus espera de nós. Colocar diante de Deus é saber que o Senhor opera. E eu tenho um princípio muito básico a respeito do trabalho de Deus. Quanto menos a gente quanto menos a gente se esforça para ter sucesso,
quando menos a gente se esforça para dar uma perfeição, para atingir tudo, para colocar todos os detalhes, quando a gente faz a coisa mais simples, nós deixamos o Espírito Santo agir. E muitas vezes a gente não faz isso. Em oração a gente precisa entender quando é que tem que fazer, quando não tem que fazer. Nós vivemos hoje muito em planejamento. O planejamento ele é muito importante, mas às vezes nós ficamos presos naquilo que nós planejamos. A gente planeja tanta coisa que a gente não vê no Senhor, não espera a resposta do Espírito Santo para saber se dá o próximo passo ou se não dá o próximo passo. A igreja ela precisa resgatar o momento em que a gente coloca diante de Deus e espera sentir quando é que a gente vai seguir em frente. A gente começa a fazer o trabalho, espera o Espírito Santo mostrar a resposta para que a gente possa dar o próximo passo e avançar, para que a igreja ela possa amadurecer no Evangelho. Às vezes o próximo passo tem que ser esperado. A gente tem muito aquela carga sobre as nossas lideranças, né? Quem está à frente, seja o pastor que está à frente da igreja, os presbíteros ali no conselho, seja as lideranças de sociedades internas. Aquela ideia, eu me lembro quando na congregação lá em Brasília, a gente ia fazer as coisas, então a gente já saía de casa no carro com tudo no porta-malas, né? Porque você dividia tudo, mas às vezes você chegava lá, tinha alguém que ia fazer alguma coisa e na hora não aparecia. A gente já estava com tudo ali no ponto. Porque lugar pequeno, mas a gente vê isso progredindo em igrejas que tem pessoas para poder desenvolver, para fazer, e a gente fica tentando, e a gente tem medo de dizer, mas não aconteceu, a gente se sobrecarrega para que a coisa possa acontecer, porque a gente quer que aconteça bonito, etc, coisa e tal, mas a gente não responsabiliza as pessoas daquilo que eles têm que fazer. E às vezes colocar nas mãos de Deus é saber também responsabilizar as pessoas. Às vezes Deus deixa que alguma coisa não aconteça. Às vezes tem alguma coisa que não vai por onde nós não queremos ir. A gente precisa lembrar lá de Paulo na sua segunda viagem missionária, né? A gente queria ir para tal lugar, mas o Espírito Santo nos impediu. Tentamos ir para outro lugar ali, o Espírito Santo nos impediu. Até que de noite ele sonha e aparece para ele as palavras do varão macedônio, né, grego, com as vestes macedônicas, dizendo para ele: venha a Macedônia e nos ajude. E aí eles vão parar em Filipos. E ele começa com outra direção na sua viagem missionária, porque ele soube ouvir o Espírito Santo. Eu queria fazer isso, mas o Espírito não deu certo. E às vezes nós precisamos disso. Nós precisamos colocar diante de Deus a missão. Não o que a gente quer fazer, tem o nosso planejamento, mas procurar também ouvir qual o direcionamento que Deus quer de nós. Mais ainda, lá no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós precisamos trabalhar aquilo que Deus coloca no nosso coração, trabalhar a visão do nosso coração. Versículo 11, Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Ainda vou ler aqui o 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma. Na metade do versículo 16. Então, Neemias ele vem para se preparar, ele vem observar. Aqui falando como a lição nos destaca a questão do pastor como exemplo, como a liderança. Eu vou citar algumas coisas pastorais, né? Então, uma coisa que sempre me incomodou quando a gente chega em alguma igreja é que criou-se uma expectativa a respeito do pastor, que o pastor tem que chegar na igreja já com um planejamento de como eu vou reestruturar toda a igreja. E as pessoas muitas vezes cobram isso, né? Muitos pastores cobram isso uns dos outros, e eu não compartilho dessa mesma visão. Porque muitas vezes o grande problema, e isso é uma palavra dada por mim por reverendo Walter, eu não vou me lembrar o sobrenome dele,
Ele era diretor do seminário quando eu estava estudando, foi um dos diretores. Eu tive no seminário, no período que eu passei no seminário, eu passei por 3 diretores, né? Então ele foi o do meio, vamos dizer assim. O pastor Walter, com a saída do primeiro diretor, ele foi chamado e ele estava voltando dos Estados Unidos, trabalhou vários anos lá, plantando igrejas entre brasileiros nos Estados Unidos. E ele contando a respeito da experiência dele, disse que o grande problema para eles nas igrejas lá nos Estados Unidos é que as pessoas que se juntavam lá para a igreja, e ele ia fundar uma igreja, eles queriam que a igreja que eles fundassem lá fosse igual à igreja do Brasil de onde eles saíram. Você sabe que nos Estados Unidos, a maioria dos brasileiros que vão trabalhar lá, pelo menos até o final da década de 90, dos anos 2000, eram de mineiros, né? A maioria do pessoal ia de Minas para lá. Governador Valadares, Belo Horizonte, a maioria dos que você encontrava lá eram dessas cidades principalmente. Então o pessoal chegava lá e queria que a igreja deles nos Estados Unidos fosse igual, fizesse as coisas igual eles faziam na igreja deles lá em Governador Valadares. E ele disse que enquanto ele não conseguiu tirar essa visão do povo, a igreja, a congregação deles não conseguiu progredir lá, porque eles estavam numa comunidade diferente, num grupo diferente, com pessoas diferentes. Eles já não eram mais aquelas pessoas que estavam lá dentro da cidade deles, onde eles foram criados, onde eles cresceram. Então não dava para fazer a mesma igreja. E o grande problema que a gente tem com isso, é isso a gente falava em uma matéria de revitalização de igrejas. É quando muitas vezes a gente chega num lugar que a gente quer fazer, muitas vezes o pastor ele chega na igreja e ele quer fazer aquilo na forma da cabeça dele. E geralmente na cabeça dele ele tem o quê? Ele tem a igreja por onde ele passou. Muitas vezes a igreja onde ele foi criado, ou a igreja onde ele congregou enquanto estava no seminário, alguma coisa nesse sentido. Só que é uma comunidade diferente, é um lugar diferente, é uma cultura diferente. É interessante como de um lugar para o outro, às vezes no nosso Brasil, a cultura ela muda e a gente precisa lembrar dessas coisas. Eu estava falando até com alguém, acho que semana passada, sobre como eu fiquei meio espantado aqui com esse mês de julho. Que eu já tinha passado em muitos lugares, mas aqui foi o top assim, na questão de mês de férias, julho, como some todo mundo. Lá em Pinaçu, acho que é porque, você vê, ó, é bem ali, Pinaçu não está tão longe, Pinaçu fica colado na fronteira com o Tocantins, a gente está quase na fronteira do Tocantins com o Goiás. Só que acho que porque lá tem o Lago de Canabrava, que fica dentro da cidade, tem o Lago da Serra da Mesa, bem próximo. Então tem muita gente que vai lá, né? A gente está perto ali da Chapada dos Veadeiros. Então o pessoal sai da cidade grande, o pessoal de Pinaçu que foi para Goiânia, que foi para Anápolis, sai de lá para passar as férias lá. Então as pessoas ficam em casa. Mas aqui o pessoal todo mundo viaja, que é uma cultura diferente. Não dá para a gente saber essas coisas antes. Então a gente passa o primeiro ano para você entender qual é a dinâmica de todas as coisas. Então, não dá para fazer um planejamento sem observar qual é a dinâmica. A gente precisa entender o que a gente faz aqui, o que na igreja a gente vai pensar como liderança, e a membresia vai pensar sobre essa questão de trabalhar na visão missionária, na visão da obra da igreja. Ele faz com que a gente tenha que primeiro observar como nós funcionamos. Neemias aqui, ele deu exemplo disso. Ele chegou, você vê que ele, primeira coisa, ele já foi prevenido, agora ele não sabia de tudo. Ele pediu cartas para o rei e para o governador da além de Eufrates, que é aquele que ficava próximo ali de Samaria. Esse povo ele não gostava de Israel. E eles não queriam que Israel fosse reconstruído. Na história, o que é que aconteceu? A conquista foi primeiro no reino do norte. Lembra lá? Salomão, o filho de Salomão, ele divide o reino. Fica entre Roboão e Jeroboão. Um lado da capital fica em Samaria, do outro lado da capital fica em Judá. Em Judá permanece o templo, então tem Judá e parte de Benjamim fica ali, como também muitos levitas que moraram nas outras terras e outros povos que não queriam abandonar outros tribos. Gente de outras tribos que não queriam deixar o culto a Deus, porque lá em Samaria eles fizeram os montes, e fizeram réplicas do bezerro de ouro onde o pessoal ia adorar. Por isso que Jesus, quando encontra com a mulher samaritana, ela fala: esse monte é onde nossos pais dizem que nós tínhamos que adorar. Então eles adoravam lá. Samaria foi
foi conquistado primeiro e levado a cativo. Só que o que é que acontece? Naquele tempo, eram os assírios, eles levavam o povo, então eles tiravam o povo ali da região de Samaria, que eram as 10 tribos, chamada Israel, e levavam para outro lugar, e pegavam o povo do outro lugar e colocavam naquela região. Por quê? Para o povo não brigar. Porque você já imaginou? Chega uma guerra, eles conquistam aqui Alvorada, eles vão pegar o pessoal de Alvorada e levar lá para uma cidade, lá no meio da Bahia, pegar o pessoal lá da cidade no meio da Bahia e trazer para cá. Por quê? Quando você não está na sua terra, você não luta pela libertação da sua terra. Ele vai lutar e dizer, essa terra não é minha, por que eu vou lutar por isso aqui? Então eles ficam ali, era uma tática. Só que em Israel, quando eles fizeram isso, o povo vinha ali e o povo era pagão, só que começavam a aparecer leões no mar e começavam a atacar o povo. E aí eles entenderam que aquilo ali era um castigo de Deus. Aí eles pegaram os sacerdotes lá de onde eles tinham mandado e mandaram de volta para ensinar aquele povo pagão a adorar a Deus. Então o samaritano era um povo que tinha se misturado e era mais pagão do que judeu, mas tinha alguns resquícios do judaísmo ainda, só que era um culto miscigenado. E esse povo ele não queria que os judeus voltassem ao seu culto, porque tinha pessoas ali que eles queriam voltar ao culto de Israel, mas eles não queriam perder. Sabe, parece aquelas igrejas quando alguém vai sair, eles fazem um alvoroço para a pessoa não sair, já viu? A pessoa diz, não estou querendo, vou para uma igreja tal, do cara fala, não sei o que, eu vou lhe dar um cargo aqui, eu vou fazer isso. Eles eram nesse objetivo. Então esse pessoal não tinha prazer, mas ninguém chega lá com cargo, não diz nada, eles estão de boa. Eles não fazem nada. Só que Neemias primeiro ele quer observar, então ele roda. A descrição aqui a gente não tem se tivesse um mapa, mas ele roda toda a cidade para ver a distribuição de todos os muros. Ele faz um planejamento. Ele primeiro vai ver a situação para poder determinar o que é que necessita ser feito. Muitas vezes nós pecamos no trabalho de Deus justamente por não construir essa visão no nosso coração, não observar como as coisas estão acontecendo, não conhecer. E eu já vi muito isso acontecer, já aconteceu comigo lá no começo, todo mundo bate a cabeça comigo. Às vezes você chegar e querer fazer muitas coisas, às vezes você procura as pessoas e aí o pessoal chega, né, porque a visão sempre é diferente, fulano e tal, e a pessoa começa a trabalhar e depois abandona tudo para trás. Porque não houve observação, a gente precisa observar, precisa pesar direito. O que é que nós precisamos fazer? Qual a necessidade? O que é que vai se encaixar? O que é que precisa no costume local? O que é que precisa ser mantido e o que é que tem que ser abandonado? Tudo isso precisa ser avaliado. Nós precisamos ver no coração, a gente precisa pensar essas coisas como cristãos. Para eu ser um bom servo de Deus, para que eu seja um bom cristão, para que eu desenvolva como servo de Deus, para que o Evangelho desenvolva na minha vida, na minha igreja, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso direcionar? Então, isso é visão, nós vemos Neemias fazer isso. Ele vai avaliar toda a situação, para depois ele propor alguma coisa. Aí os 5 aqui, só mais 2 agora, esse mais um, viu? Ele comunica a sua visão agora, depois de tudo isso, aos seus colaboradores. Lá no versículo 17, Neemias 2,17, diz assim: então ele lhes disse, estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então, depois de observar tudo isso, aí ele vem, chama o povo e reúne o povo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Esse aqui eu costumo dizer que é o momento de ruptura. É uma visão que ela é responsabilidade da liderança da igreja. Conseguir ver as coisas e chamar as pessoas a um recomeço, a uma reavaliação. Mas, quanto mais nós amadurecemos como cristãos, nós temos que ser capazes de perceber essas coisas também. E aí a questão que eu falo de novo, do exemplo. É o exemplo dado para o exemplo seguinte. A gente precisa pensar e reavaliar o que nós estamos fazendo, o que é que precisa ser feito, o que é que nós precisamos reestruturar. E aí nós precisamos perceber essa comunicação. Eu digo na liderança, uma das coisas mais difíceis é aqui.
Porque quando você chega, muitas vezes o líder está animado, ele está orando, Deus já colocou no coração dele a palavra, mas a grande dificuldade é comunicar isso à igreja e a igreja aceitar isso. Por isso, eu falo da questão do exemplo e do profissionalismo religioso. Se nós não entendermos esses propósitos, quando o líder ele comunica a visão, aquilo que precisa ser feito, o que é que precisa ser mudado, a gente tem a tendência de se trancar. Isso é do ser humano. Neemias enfrentou algumas situações dessas, mas ele, como preparou, o pessoal no primeiro momento ele tomou posição ali, né? O pessoal abraçou, porque ele chamou: olha a miséria, olha o que é que nós estamos passando. E é preciso reconhecer isso. Às vezes a gente tem a tendência de tentar mascarar aquilo que nós estamos vivendo. Quer ver um exemplo bem prático aqui? Dona de casa. Eu gosto disso. Sabe quando alguém vai lhe visitar, o que é que você faz? Você arruma tudo, tira tudo que está no meio. E a dona de casa ela tem uma ilusão na cabeça. Isso é uma ilusão. Eu falo logo que assim, diminua isso para poder você ter uma vida mais feliz. Mas ela tem uma ilusão na cabeça de que as pessoas elas têm que acreditar que a casa dela ela fica arrumada 24 horas por dia. Todo mundo que tem casa sabe que isso é impossível. É impossível. Vai morando aqui ao morado, porque esse vento passa essa poeira. É impossível. Aí o vento vem e joga poeira, você fica: vamos chegar essa poeira. Gente, é o vento. Você acabou de lavar de manhã, meio-dia vento que está empoeirado. Eu falo isso. Eu falo isso porque eu sei que na casa todo mundo tem isso, né? Lá em casa tem, em todo lugar tem. Então, essa visão, então, o que a gente quer? A gente passa uma visão, isso está na nossa natureza, passa uma visão de que a gente é alguma coisa que a gente não é. Só que a gente tem uma ideia muito distorcida disso. Então a gente tenta mascarar. E isso atrapalha no reino de Deus. Porque aí chega alguém, né? Isso é uma experiência própria, né? A gente chega no lugar, toda igreja que se chega tem isso, é inconsciente, né? Você faz a sua avaliação aí, talvez muitas vezes você fez isso e nem percebeu o que estava fazendo, mas é inconsciente. Quando chega um pastor novo na igreja, muitas vezes a gente vive um pouco aquilo que a gente não vive o tempo todo. Eu costumo dizer que a gente só sabe como é que é a igreja mesmo depois de um ano. Começa, né? A minha experiência é que só depois de 4 anos que a gente conhece realmente. Mas há uma tendência de muitas pessoas, e uns mais do que outros, né? Às vezes aquele negócio a gente não quer também que o pastor pense que a gente é desleixado. É igual a gente vai receber alguém em casa, nós vamos pensar que eu sou dona de casa desleixada, né? Ou então a mulher com o marido, né? Você não vai sair com essa camisa amassada, não quer que vão pensar de mim. Não tem isso? É aquela ideia, você quer passar uma boa impressão. A gente vive num mundo que quer passar uma boa impressão. Mas nesse passar uma boa impressão, quando alguém confronta o erro, a gente se defende. O maior aprendizado do cristão é o seguinte: é parar de se defender quando é confrontado pela palavra. Porque às vezes a gente confronta até a palavra, ele lê a palavra, aquele negócio bate, você chega em casa: não, mas não é possível. Não, mas não pode ser isso aqui. A gente fica procurando a justificativa para aquelas coisas. A gente precisava muito mais aprender a só receber a pancada e ficar calado. Aí a dificuldade da visão, quando se apresenta um direcionamento diferente do que nós fazemos, a tendência é nós defendermos a nossa posição, mesmo que ela seja ruim. Já é comprovado que o ser humano ele prefere o bem conhecido do que o mal desconhecido. Não, o mal conhecido do que o bem desconhecido. Então você está ali no negócio, está ruim, mas quando alguém oferece o desconhecido, mesmo que seja bom, você tem uma dificuldade de romper. Aqui eu já conheço. Eu já vi uma vez um colega pastor, ele estava na igreja, bem pequeno, dando muito trabalho para ele, muitos anos, o negócio nunca ia para frente, ele já não estava seguindo, sabe? O pastor ele quer que o negócio cresça, o pastor ele não quer ficar tranquilo. A visão pastoral é que você quer que a igreja se desenvolva. Se a igreja não desenvolve, você começa a perder a sensação de propósito. Ele pode até negar que não, mas aí apareceu para ele um propósito, um lugar maior. Ele negou a proposta. Por quê? Ele não teve coragem de romper. Ele não achava que já não estava bom onde ele estava, mas ele preferia o conhecido do que ir para um lugar desconhecido. Né? Só que isso tem um tempo, né? Passa um tempo depois, ele saiu. Ele teve que sair.
porque o negócio não aperta. A gente às vezes fica assim, a gente está se acostumando com as coisas. Mas a gente não olha. Então Neemias chegou, olha a miséria que nós estamos. Às vezes a gente tem que fazer esse discurso para nós. Isso não é porque a nossa igreja está ruim, é porque em qualquer lugar tem sempre uma misériazinha ali que a gente precisa combater. Tem sempre uma coisa que a gente precisa mudar. E a gente precisa estar aberto para ouvir. Olha a situação, essa situação não é boa, a gente pode melhorar isso. Por mais que esteja bom, sempre pode melhorar. O objetivo do reino de Deus nunca foi ficar parado no só lugar, foi sempre desenvolver, lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente precisa primeiro fazer o lugar crescer, tanto a gente pensar aqui está muito bom, mas quando achar que está bom demais e que tem muita gente, a gente diz, não, agora a gente precisa dividir aqui no meio, mandar um pedaço para lá, para cá, para reforçar de novo. O objetivo da igreja é sempre crescendo, sempre desenvolvendo. Se a gente não está crescendo e não está desenvolvendo, nós não estamos fazendo direito. Então, eu preciso comunicar a visão. E para comunicar a visão, nós precisamos estar abertos para receber a crítica, para receber o direcionamento, para dar uma nova direção para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. E por último, isso acontece quando há parceria. Versículo 18 a 20, acompanhe comigo a leitura. Neemias 2, de 18 a 20. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, fortalecendo as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos dará com êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui, para mim, esse texto aqui, ele dá uma pregação só aí. Aí eu não vou tentar não aprofundar muito, mas destacar algumas coisas aqui. Ele declara e diz: vamos, e a resposta do povo, no versículo 18, eles disseram: disponhamos e reedifiquemos. Neemias não ia conseguir construir isso tudo sozinho. Já imaginou? Não, Neemias chegou com servos, com soldados e cavaleiros. Ele disse: não, ele é poderoso, ele pode fazer. Daí Neemias disse: não, não é ele que tem que fazer. Nós precisamos fazer. Nós precisamos construir. E é interessante que ele coordenou a construção do muro assim: olha, tal família vai construir de tal pedaço até tal pedaço. E dividiu entre todo mundo. Porque ele poderia alguém começar construindo aqui e ir fechando, mas o que é que eles precisavam? Na hora que começasse, ele sabia que ia ter oposição. O que é que a palavra diz aqui? 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem. Eles já acharam ruim o que estava acontecendo. Eles não gostaram do que Israel estava ali. Então, quando todo mundo trabalha junto, o muro foi edificado ao redor da cidade toda de uma vez. E eles terminaram a construção em mais ou menos 60 dias. Foi um negócio extremamente rápido. Por quê? Porque todo mundo colocou as mãos à obra. E era assim, era trabalhando com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra mão. Porque os inimigos estavam espreitando a fome. Então, para que o reino de Deus se desenvolva, a gente precisa trabalhar em conjunto. Sem conjunto não tem para trabalhar. Mas trabalhar em conjunto aqui destaque para a liderança e para nós podermos olhar como membros, como servos também de Deus. Sempre vai haver uma oposição. Não há trabalho bem feito no reino de Deus que não tenha oposição. Então sempre vai haver oposição. Sempre vai ter alguém para falar o contrário. Sempre vai ter alguém para criticar. A gente vê aqui a palavra aqui no versículo de número 19, né? O que é que o povo falou aqui? Eles não viraram para eles e falaram: parem com isso. As falas são destacadas no final do versículo 19. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei, né? Mas no meio do versículo ele diz: eles zombaram de nós. Olha o inimigo trabalhando. Eles zombam, mas vocês estão querendo fazer uma rebelião? Mais ou menos assim: vocês acham que conseguem fazer alguma coisa? Então a oposição ela sempre vai se levantar. E algo é o seguinte: o reino ele sempre vai ter oposição. Quando você trabalha para Deus, sempre vai ter alguma coisa acontecendo contrário.
Sempre vai ter alguma coisa para atrapalhar, para desanimar, para fazer você parar. Porque o inimigo ele está o tempo todo escutando. Um velho pastor conhecido, era Samuel Marcos, ele costumava perguntar: quem é o primeiro que entra na igreja quando o diabo abre a porta? É o diabo. Já entra e senta ali para quê? Para perturbar os crentes. Se você chega na igreja e as pessoas estão louvando a Deus, estão prestando atenção na palavra de Deus, eles estão ali louvando de coração, eles estão orando, o diabo ele está agitadíssimo tentando atrapalhar. Mas se chega na igreja e ninguém está prestando atenção em nada, o pessoal está zombando, o pessoal fica mais no celular do que na palavra. Aí quando você dá uma vez, a pessoa fala: o que está acontecendo? Aqui, mas a cabeça está lá longe, já pensando em outra coisa. Esse aí o diabo está tranquilo, porque não está tendo atenção. O diabo ele vai atentar quem faz a obra de Deus. Por isso tem muito tempo descansado, porque quanto mais você se afasta desse propósito, quanto mais você fica inoperante, mais você está tranquilo, menos o diabo lhe perturba. Então muita gente vai deixando de fazer porque aí fica tranquilo. Olha, a minha vida agora está tranquila, não estou tendo tribulação nenhuma. Por quê? É porque o diabo está querendo atentar porque você não está fazendo nada para Deus. Mas quando você começa a fazer a obra de Deus, quanto mais você desenvolve, quanto mais você se engaja no trabalho, mais o diabo vai arrumar coisa para poder atrapalhar. E aí você vê: não, mas Deus, eu estou fazendo tanto para a obra, eu estou me dispondo tanto, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Porque o diabo está querendo atentar. A gente precisa ter essa visão. Então, é preciso estar em conjunto, trabalhar juntos. Mas trabalhar junto é difícil por quê? Porque sempre o inimigo vai tentar nos derrubar, sempre o inimigo vai tentar atrapalhar, porque sempre há uma oposição ao trabalho de Deus. Então, o que é que a gente faz com relação a isso? Trabalhamos junto, temos consciência da oposição, aí vem o versículo 20 aqui para fechar, né? Quando o pessoal fala: tal zomba, o que é que Neemias faz? Neemias diz: o Deus do céu nos dará bom êxito, nós, os seus servos, nos disporemos e retificaremos. Ele diz: o pessoal está zombando, ele diz: se vocês quiserem, pode zombar, não depende de vocês. Ele faz ouvido, o cara está falando, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Quando a gente vai ver Neemias lá à frente, quando o negócio está engajado mesmo, esses mesmos homens mandam chamar Neemias: vem aqui, nós vamos denunciar você para o rei. Nós estamos preparando uma carta, vem aqui dar a sua versão, porque senão... E ele manda chamar, o que é que Neemias faz? Ele manda a resposta dizendo: eu estou muito ocupado aqui na obra, não posso parar não, vocês fazem o que vocês quiserem. Então Neemias dá uma lição também de como lidar com a oposição. Às vezes a gente fica tentando muita situação, justificar muita coisa, mas o que ele fala? Quando o inimigo ele vem atentar, tem que fazer ouvidos bobos. Não, tá bom, vamos continuar aí, vamos continuar o trabalho aqui, vamos continuar. Neemias nos ensina isso. Então, a parceria, nós entendemos que trabalha em conjunto e que a oposição sempre vai ter. Tem uma série de propósitos a respeito de liderança, eu acho interessante, que eu ouvi na voz de um homem chamado Max Gay. Alguém que fala sobre ambiente corporativo, né? Eu ouvia muito ele, quando estava em Brasília, na antiga rádio CBN. E uma coisa que ele está falando a respeito de liderança e de trabalho em conjunto. Ele fala o seguinte: olha, em todo lugar, em toda equipe, sempre vai seguir o seguinte padrão. Eu já vi em todo lugar que o padrão está exatamente do mesmo jeito da mesma colaboração, qualquer ambiente de trabalho. A cada 10 pessoas, nesse grupo existem 2 que trabalham, 2 que atrapalham e 6 que ficam escolhendo para que lado eles vão. Ele fala: no ambiente corporativo não adianta você vir e demitir as 2 que atrapalham, porque automaticamente outras 2 pessoas vão assumir essa função. Sempre vai ter alguém que vai fazer isso, né? Então, o que a gente precisa fazer, precisa entender: em todo trabalho, não adianta pensar que tem que estar tudo bem. Sempre vai ter aqueles que atrapalham e sempre vai ter aqueles que trabalham. A função de liderança, nós, o foco todo, é
para os líderes é enfatizar, dar direção àqueles que trabalham, de forma que o ritmo do ambiente siga aquele, para que as outras pessoas ali no meio, elas sejam tendenciosas a seguir essas pessoas e tentar, da melhor forma possível, administrar aqueles que querem trabalhar. A grande questão é, para quem está no meio dos santos, a grande questão é olhar que lado o trabalho está andando, para onde as coisas estão acontecendo, quem está se dispondo a fazer as coisas. Então, quando nós olhamos para a questão de liderança da agência missionária, que é a igreja, a difusão do evangelho, que a gente precisa ver é quem está progredindo, quem está seguindo, quem está fazendo frente. E aí, a questão é nós seguirmos a direção que a igreja está andando. É nós nos dispormos a trabalhar. A melhor função da igreja é o seguinte: se eu não gosto do jeito que alguém conduz o trabalho, eu me disponho para ele. Então é assim que funciona. Para não ser o caso de, sem perceber, eu estar me achegando à categoria daqueles que atrapalham o desenvolvimento do trabalho de Deus. E é importante nós vermos isso. Como a gente vê aqui na história de Neemias, toda a história de liderança que a gente vê no reino de Deus retratada, a gente vai ver sempre essas mesmas figuras que são retratadas. O pessoal que fala muito sobre liderança, sobre ambiente corporativo, eles bebem da fonte bíblica. Eu não sei aqui quem já leu o filme, o livro O Monge Executivo. Toda a curso de administração fala muito desse livro. Então, o monge executivo nada mais é do que a aplicação de princípios bíblicos ao ambiente corporativo. Então, da mesma forma que são princípios que estão aqui, nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Mas para isso nós precisamos o quê? Ter visão, seguir liderança, nos dispor a realizar a obra, e absorver, abraçar aquilo que pode fazer o reino de Deus progredir. E assim nós podemos seguir em frente, nós podemos ser transformados, e assim, tanto para as lideranças da igreja, ou desenvolver essa visão no coração, como para os membros da igreja, ter disposição no coração a seguir, porque quando nós trabalhamos, quando a gente segue a liderança da igreja, quando segue o princípio, a direção que o pastor está dando à igreja, quando segue a direção que os presbíteros estão dando à igreja, a liderança está dando à igreja, e não está trabalhando para os presbíteros e para o pastor, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. O trabalho é do reino de Deus, não é nosso. E a gente não pode trabalhar isso com partidarismo, isso é coisa lá de fora. Aqui nós seguimos o reino, é para o progresso do reino de Deus, então a gente precisa aprender a seguir. E é claro que nós temos toda a liberdade dentro do povo de Deus de pensar aquilo que está certo e errado, e quando biblicamente nós vemos que alguma coisa não está na direção, a gente chegar e dizer: não, mas peraí, isso está errado, poder apresentar as questões, apresentar o porquê, apresentar biblicamente, questionar a direção. Isso também é próprio do nosso sistema de governo. Mas uma coisa é você apresentar uma objeção, apresentar um propósito e questionar por que está sendo feito daquele jeito. Outra coisa é quando a gente, ao invés de estar com o povo de Deus, que seguiu Neemias e o texto que nós lemos, às vezes a gente entrar na situação do Tobias, Gesem e Sanbalate. Ao invés de estar apoiando o trabalho, a gente está só criticando o trabalho para que ele não seja executivo. Então, que a gente possa estar seguindo o exemplo, o bom exemplo de Neemias, de perceber, abraçar e seguir para o desenvolvimento da boa obra de Deus. Amém? Amém.